Olá, alunos. Essa é a última parte do segundo bimestre, tá? A gente vai falar um pouco sobre aditivos, muito importante também na construção civil, falando de argamassa, falando de concreto, tá? Então, assim, ele modifica, né, as propriedades, né? E o que que são aditivos? São produtos que adicionados ao concreto ou às argamassas têm a função de modificar aí as propriedades da física dos mesmos, no caso das massas e concretos, a modo de facilitar seu manuseio e emprego, oferecendo dessa maneira vantagens que naturalmente não são obtidas confeccionando os traços normais. O que é isso? Na hora da minha mistura, lá do concreto, da argamassa, eu adiciono um pouco de aditivo, tá? Ele vai ser mais ou menos em torno, dependendo do que eu for fazer, dependendo do que já tiver também na minha argamassa, no meu concreto, em torno de 5%, tá? Da massa cimentícia. Aí, com isso aí, ele vai modificando as propriedades para o estado endurecido do concreto ou da argamassa. O uso dos aditivos em concreto é tão antigo quanto o próprio cimento, tá? Os estudiosos da área estimam-se que até os romanos e os incas já adicionavam clara de ovo, sangue, banha ou leite aí aos concretos para melhorar a trabalhabilidade das misturas, tá? Nos países do primeiro mundo, o concreto possui até 70%. Por quê? Porque para eles é assim, é fazer e fazer. Não tem esse negócio de ficar, uma construção levar 6 meses. Existem construções de 6 meses, existem. Por exemplo, tapa-buraco. Para eles é essencial, é rápido, né? Não tem essa de ficar esperando, por exemplo, o próximo prefeito para arrumar o tapa-buraco. Não, já vai lá e já agiliza, tá? Às vezes você passa, por exemplo, numa sexta-feira, quando é na segunda, no máximo segunda-feira, eu acredito, né? Porque tem gente que fala que é muito mais rápido. Um amigo meu que a cada 2 anos ele vai aos Estados Unidos, ele fala. Ele fica às vezes 30 dias lá, ele diz que é impressionante as construções, né? Então é tudo muito rápido, né? Para também que não ocorra problemas também, no caso, se for numa estrada, se for numa rodovia ou numa própria rua, não fique parado por causa de problemas, tá? Então eles já põem aditivo mesmo que é para facilitar a vida deles também. Segundo a NBR 11768, indica os tipos de aditivo que a gente vai ver aqui, tá? Um dos principais são os plastificantes, incorporadores de ar, os superplastificantes, os retardadores de pega, aceleradores de pega, os impermeabilizantes e os hidrofugantes. Só pelos nomes a gente já sabe aí mais ou menos como funciona cada um, tá? Os plastificantes. Os plastificantes, eles agem na superfície das partículas de cimento, causando repulsão entre os grãos mergulhados na mistura. O que é isso? Ele vai diminuir a água do concreto sem perder a trabalhabilidade dele e muito menos a resistência mecânica. Por quê? Porque a relação entre água e cimento deles é muito forte. Porque quanto mais água na mistura, minha resistência vai diminuir. Isso aí a gente já sabe, né? E com isso fica difícil fazer o manuseio, tá? Porque acaba com problema de adensamento. O que é isso? Não vou conseguir manusear esse concreto. É só a gente verificar aqui nas fotos, né? Que foi feito um slam. Sem aditivo, olha só como é que ele fica. Com aditivo, ele já vai lá e já escoa muito rapidamente. E o que é o adensamento? Consiste na movimentação do material com o objetivo de diminuir o número de vazios, bolhas de ar e excesso de água no interior do conteúdo do material, de forma que se obtenha um concreto compacto e denso. Então, ele não perde a trabalhabilidade, né? Só que eu não posso colocar muita água, e também não posso colocar tão pouca água,
tá? Tanto é que ele disse que possibilita a redução de no mínimo 6% de água no amassamento. Então, até na hora que eu estou fazendo aquele movimento de mistura, eu também tenho que ter cuidado. Enrijecimento prematuro em determinadas condições, claro, né? Dependendo da dosagem que eu for fazer do material plastificante. Aí vem aqui, adensamento consiste, o objetivo é diminuir o número de vazios e bolhas no excesso de água interior do material, de forma que se obtenha um concreto compacto e denso. Quando eu estou aplicando esse concreto, eu tenho que ter cuidado também com o aço, dependendo de onde eu vou aplicar, tá? Então, eu tenho que colocar na vertical, eu tenho que ter cuidado com tudo, com a quantidade de água, com a quantidade de aditivo, a dosagem, não tem jeito, de tudo. Não só dosagem do aditivo, até da mistura que eu vou fazer, se vai ser uma pasta, se vai ser um concreto, se vai ser uma argamassa. Tá bom, gente? Aí vem os incorporadores de ar. O nome já diz, né? Que permitem a incorporação durante o amassamento do concreto ou argamassa, de uma quantidade controlada de pequenas bolhas de ar, uniformemente distribuídas, que permanecem no material no estado endurecido. O anterior, o que eu faço com o anterior? O anterior age diretamente na partícula, causando grãos mergulhados na água de mistura. Já os incorporadores, eles permitem que eu tenha uma quantidade de bolhas. Ó, só para você ver aqui na mistura já, né? Ó, areia, a bolha de ar. Nossa, mas concreto pode ter bolha de ar? Pode, mas eu posso pecar lá no adensamento, na hora que eu estou fazendo a aplicação de concreto no qualquer lugar que eu esteja, né? Então, assim, vale lembrar que eu posso aplicar ar, né? Que é o incorporadores de ar, tá? Ele incorpora pequenas bolhas, ele aumenta a durabilidade e o congelamento do concreto, tá? É muito utilizado também em local muito gelado, né? Então, aquele local que tem gelo, né? Quando o concreto penetra, ele já congela aquela água lá, tá? Tem que ter também, mais uma vez, necessita do controle cuidadoso da porcentagem de ar incorporado no tempo de mistura, tá? Ele também reduz o teor de água e bom desempenho dos concretos de baixo consumo de cimento, tá? Então, a gente já percebeu que o que a gente vai fazer sobre isso, quando eu falo sobre aditivo, quando eu falo sobre gesso, sobre cal, sobre cimento, todo cuidado aí é muito cuidado na hora que eu vou fazer, né, a minha dosagem, tanto na massa cimentícia como no meu próprio aditivo. Né? Aqui na foto, na imagem, vocês podem ver e perceber. Existe a pasta, ó, aparece a areia, a bolha de ar, o vazio que não foi impregnado, né? Então, assim, não pode ter esses vazios no concreto, tá? Já o próximo, o que a gente tem que fazer? Nesse próximo, são super plastificantes, tá? Eles são utilizados na mistura do concreto para diminuir a quantidade de água, aumentando a sua resistência e fluidez. Então, quanto maior a quantidade de água aplicada ao concreto, a gente já sabe que menos resistente ele terá, o que pode ocasionar fissuras que aparecerão durante o endurecimento da estrutura. Claro, na época que, ainda mais quando você não faz a cura, né? Se você fizer a cura corretamente, mas aqui nesse caso, quando eu faço a aplicação, ele já pode me dar problema, tá? Os superplastificantes, eles surgiram a partir da década de 70. O grande avanço da tecnologia dele, de concreto, e dosar com resistências elevadas ao alto desempenho,
que se chama o concreto de alto desempenho. A gente vai estar vendo isso aí mais para frente. Permite elaborar concretos com baixíssimo teor de água. Ele pode reduzir em até 30% a quantidade de água no concreto. E, consequentemente, né, se eu diminuo o concreto, se eu diminuo a quantidade de aditivo, se eu diminuo a água, ele vai ter muito maior resistência, mas não quer dizer que menos aditivo vai melhorar meu concreto. Também depende muito do água-cimento, tá? Age na superfície das partículas de cimento, causando repulsão entre os grãos mergulhados na água da mistura. Os retardadores de pega a gente já sabe, só o nome de falar retardador já sabe, mas é utilizado muito, é muito utilizado, tá? Age na superfície de grãos, fazendo com que a partícula se dissolva lentamente na água da mistura. Ele aumenta o tempo de pega, mantém a trabalhabilidade, as temperaturas elevadas, pode promover exudação, próximo a gente já explica, retardamento do tempo de pega, retarda a elevação de calor de hidratação, né? A água vai igual aquela curva que eu mostrei nas aulas anteriores, né? Conforme ela vai subindo, vai tendo melhor elevação de calor. Pode aumentar a retração plástica do concreto e, com certeza, amplia os tempos de aplicação. E onde mais eu utilizo isso? Tá? Os retardadores de pegas. As concreteiras. Tá? Por quê? Porque, às vezes, vamos colocar aí a construção da usina. Ela colocou uma concreteira dentro da obra dela. Por quê? Imagina, se a concreteira lá em Candeias, só um exemplo, tá, gente? E ela está aqui em Porto Velho, então vai ter problema aí, vai ter que utilizar aditivo mesmo, e não é pouco não, muito aditivo para que isso venha fazendo trabalho. Então é muito, a obra longe faz com que aconteça isso, tá? E para os retardadores é muito utilizado no caso do transporte. Quando eu estou na minha concreteira e vou levar esse concreto até a obra. Tá? É mais custo eu fazer uma concreto. Imagina fazer concreto dentro da minha obra de jeito nenhum. Tem um espaço, fiz, facilita a minha vida, facilita a vida de todo mundo. Tá? Mas, claro, a gente tem que seguir, né, alguns padrões para poder ter isso aí. Quando eu falo exudação, existe NBR só para ele. O que é exudação? Né? Água de amassamento surgindo na superfície do concreto, ou seja, a subida de água. Então, meu concreto não está correto. Tá? O que pode acontecer com isso? É igual vocês estão vendo a foto aqui ao lado. Né? Meu concreto, ele solta muito rápido e surge aquela água. Tá? Pode ser no processo de excesso de vibração, ou foi feita muita vibração, ou então é a própria falta dele. Excesso de água, um baixo teor de cimento e, no caso, a cura incorreta. É o que eu falei anteriormente, né? Eu também tenho que ter cuidado com a cura, tá? Até quanto que vai? Para que esse aditivo que eu vou utilizar? Até onde ele me ajuda, tá, gente? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a parte também de exudação. Aí vêm os aceleradores de pega, né? São utilizados para modificar a propriedade de concreto dos cimentos porcelain, principalmente nos climas mais frios. A pega é mais rápida, com certeza. Resistência inicial mais elevada. Ele é vantagem de concreto projetado, ganha de resistência em baixa temperatura, até para reparo também é muito fácil, né? Desvantagem, possível fissuração ao calor de hidratação e risco de corrosão das armaduras, que no caso são os cloretos. Onde a gente encontra muito dele? Por exemplo, Serra das Araras, no Rio de Janeiro, né? Alguns lugares que tem paredões aí, no caso de rocha, que é riscar, vai que venha a desabar, tá? Alguns locais, algumas muito vistas em estradas, tá? Porque existe aquela probabilidade de vir haver um desabamento, né? Às vezes por causa de erosão, assoreamento, tudo isso pode acontecer, e se utiliza esses jatos, né?
de concreto, ok? Aqui a gente pode até ver, né? Ele está aplicando, ele já colocou a rede, né? Rede de aço, de ferro, e depois ele está aplicando o concreto, ok? E os impermeabilizantes? Como é que a gente faz com eles? Já os impermeabilizantes são construídos por partículas que, depois que a emulsão de cimento no meio alcalino é quebrada e em contato com a água, eles aglutinam-se, proporcionando a redução dos capilares e evitando a penetração da água. No caso, são pequenos poros, tá? O próprio nome já diz, né? Impermeabilizante vai ser permeável, ou seja, ele vai evitar que tenha um contato aí com a água, tá? O cálculo deles é muito pelo percentual, tá? É utilizado um percentual da massa de cimento, mas se nessa massa ele tiver outros tipos de aglomerantes, aí já não é mais utilizado dessa forma. Eu vou ter que fazer uma somatória de tudo que eu tenho, tá? Ali naquela mistura e do material que foi adicionado, mais do meu aditivo. Então, ele é bem diferente. E olha só como fica bonito, né? Aqui a gente pode olhar, depois de ele aplicado, né? Depois de feito o lançamento do concreto, que olha, a água não penetra. Não quer dizer que está perfeito, não. Tá? Que a gente vê muitos casos aí de, utilizei impermeabilizante, mas continua havendo, né? Penetração de água. A gente sabe que para o concreto, a gente sabe que a gente utiliza água, mas depende da quantidade, né? Tem que ver o que que vai me ajudar a água, o que que não vai me ajudar. O que que eu quero? Eu quero que feche tudo impermeabilizante, né? Onde que eu utilizo impermeabilizante? Própria laje também. Posso já estar utilizando na laje já fazendo aplicação, ok? E, claro, em outros lugares, né? Aqui, olha só como fica bonito. Aqui também fica bem lisinho, né? Mas tem que ter cuidado também na hora da aplicação, tá? Na hora que eu vou fazer o uso do vibrador. Ou não vibrar muito, ou vibrar pouco, porque o vibrador também serve para tirar o ar que existe, ok? E os hidrofugantes, tá? Os hidrofugantes podem ser sais que reagem com cal livre da pasta de cimento e formam sais cálcicos, que são insolúveis, ou material hidrófugo semelhante, mas que não reage com os componentes do cimento, já sendo adicionado na sua forma final. Esses materiais repelem a água devido à ação de cargas elétricas que foram formadas na superfície. O próprio nome já diz, né? Hidrofugantes, hidrofuga, então, fuga da água, tá? É utilizado para que o concreto absorva a água depois que ele estiver seco, tá? E o efeito colateral dele, ainda tem efeito colateral. O efeito colateral dele é de retardar a pega, tá? Por quê? Porque quando ele é adicionado, a gente vai verificando aqui, ó a água aqui querendo invadir onde tem um poro, né? Onde tem uma abertura, teve uma abertura, a água quer passar, tá? Quando eu já tenho com aqui sem hidrofugante, ela vai penetrar. Com o hidrofugante, ele vai praticamente expulsar aquela água ali, né? Olha como é que tá aqui e aqui. A água, o concreto, o poro, a molécula de hidrofugante, ela vai expulsar, ou então ela não vai deixar a água passar até invadir, né, o teu concreto, se tiver alguma fissura, se tiver algum ar, desculpa, para que ele, desculpa, para que ele venha aí a invadir os poros existentes no teu concreto. Aí aqui eu já tinha comentado sobre o cálculo de dosagem, né? Em massa, eu faço em percentual, eu pego toda a massa do aditivo, que é em quilo, vezes o 100, e a massa de cimento em quilo também. Se eu for fazer em volume, eu pego a minha massa específica, que a gente viu lá atrás, né? Vezes o volume, vezes 100%, dividido pela massa de cimento em quilo.
tá? São traços de concreto, é feito em termos da massa de cimento utilizada e é dada em percentual. Importante lembrar que se o concreto tiver outros aglomerantes que a gente viu anteriormente, o que a gente tem que fazer? A soma desse cimento e do material adicionado para realizar o cálculo da dosagem, que ela pode ser utilizada desde que massa até o volume, ok? Quais são as propriedades dos aditivos? Melhor trabalhabilidade com menor gasto de água. Já vimos que ele vai lá se deixar. Não vou dizer que eu vou substituir aditivo por água, que isso aí não tem, né? Maior resistência do concreto em todas as fases dele, no início de pega, no meio da pega, no final de pega. Então, se é de 7 dias, 21, 28, tá? Em todas as fases dele, ele te dá uma resistência. Não esquecendo que essa resistência se dá se a minha dosagem estiver numa dosagem correta. Não esquecendo também que esse percentual varia também dependendo do aglomerante também que eu tiver na minha massa. Aumenta a impermeabilidade do solo, foi visto logo antes, né? Impermeabilidade do solo. Não tem contato com água. A água não vai lá e não vai invadir os poros assim como é feito com hidrofugante. É fuga de água, não tem. Reduz o efeito de retração e, claro, que reduz o calor de hidratação. É isso aí, pessoal. Tá fechando o nosso bimestre. Eu vou pôr lá no AVA, tá? Já vou pôr um questionário, já vou pôr avaliação. Qualquer dúvida, entre em contato no grupo mesmo, pode ser até no grupo do WhatsApp, fazendo alguma pergunta, ou então me manda no privado. É sempre melhor no privado, porque cada um tem aquela sua dúvida específica, né? Mas depois a gente pode estar compartilhando para ver que foi dúvida de outro, porque às vezes o outro tem dúvida, ele não fala da dúvida dele, tá? E vamos correr, porque tá bem, a gente está aí já atrasado, tá? Mas a gente vai chegar e vai ficar tudo certinho. Existem outros aditivos, um dos mais utilizados, menos utilizados, mas eu vou, no material que eu colocar em PDF para vocês, eu vou colocar lá uma lista de aditivos, tá? Uma lista, porque são N, não adianta te dizer qual é o melhor, qual é o pior, o que é mais utilizado. Existem os mais utilizados, mas também depende da tua obra, depende o que você vai fazer para que posteriormente você não venha ter problema. Por quê? Porque às vezes o aditivo que eu utilizo numa obra, por exemplo, vou lá para Minas Gerais fazer uma obra, eu vou usar o mesmo aditivo que eu utilizo aqui. Não. A gente já tem muito problema de pessoas que vêm de fora da região, utilizam o mesmo produto lá, um tipo de material lá, chega aqui e quer utilizar. Não vai dar certo. Por quê? Tem clima, né? Se chove muito ou chove pouco, a gente não pode esquecer que aqui chove praticamente 6 meses e faz aquele calor assim por 6 meses, né? Às vezes até menos. Sobe o lençol freático, desce o lençol freático. Existe muita área de alagado também, precisa também ter muito cuidado com isso. Mas isso aí a gente vai conversando, porque tem mais assuntos para a gente ver, tá? Tchau, tchau, obrigada e até a próxima.